Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. O primeiro deles foi, obviamente, o fator Jalen Brunson. Não tem como falar sobre essa vitória do Knicks e não falar sobre o Jalen Brunson, sobre o Captain Clutch, que ontem, de novo, foi decisivo, que ontem, de novo, no momento de mais pressão pro time, botou a bolinha debaixo do braço e resolveu. 30 pontos pro homem, com 12 de 31 no field goal, 2 de 9 para 3 pontos e simplesmente 13 pontos no quarto período. Esse foi o desempenho de Jalen Brunson no jogo de ontem. E aí, vamos lá. Você vai me perguntar, Luiz, o jogo em si do Brunson foi um jogo fantástico? Foi um jogo absurdo? Foi uma masterclass do Brunson? Não. Não foi. Durante 2 quartos e meio, o Brunson não foi bem. O primeiro tempo do Jalen Brunson não foi bom. Foi bem marcado, sofreu também ali, com lesões, teve ali o problema no joelho, perdão. Aí depois teve o problema ali no tornozelo, tudo no primeiro tempo. No começo do terceiro quarto, o Knicks sofreu muito com a marcação de San Antonio. O Knicks não conseguiu fazer nada nos primeiros minutos do terceiro quarto, que foi onde o Spurs abriu 14 de vantagem e tal. Então, durante 2 quartos e meio, o Brunson não foi bom. Não foi bem. Não foi bem. Mas aí, a partir do meio do terceiro quarto, o homem clicou. E aí, quando o Jalen Brunson clica, bicho, é difícil parar. Assim, hoje, eu colocaria Brunson, Shea, Curry, talvez como o Luka também. Eu colocaria esses 4 como as melhores armas possíveis pra você ter num clutch. Se você vai pra um clutch time, pra mim, esses caras são os melhores possíveis pra você ter. Claro, você tem ali o Jokic, que também é um absurdo em clutch, o próprio Anthony Edwards também. Mas hoje, esse quarteto, Shea, Brunson, Luka, aí o Curry, aí você pode colocar Anthony Edwards, você pode colocar outros caras, mas pra mim esse quarteto, sim, são caras que eu confio cegamente no clutch time. E hoje, talvez o Brunson seja o que eu mais confio. Talvez hoje ele seja o cara que eu mais tenho confiança de que, se chegar num clutch e o jogo estiver aberto, é um cara capaz de decidir. É um cara que vai decidir o jogo. O Brunson é esse cara. E quando você coloca o contexto de playoff, ele é o melhor. Sabe? Pra mim, hoje, não tem nenhum jogador na NBA inteira que seja mais decisivo do que o Jalen Brunson em playoff. Não tem. É um cara que vem de, ótimas pós-temporadas, onde ele decidiu muito jogo, onde ele ganhou muita série pro Knicks. E nessa, cara, é um absurdo o que ele tá fazendo. Vamos lembrar. Jogo 1 contra Cleveland. Perdendo por 15. Faltando 8 minutos pra acabar o jogo. Quem que resolveu? Brunson. Nos poucos jogos duros que o Knicks teve nesse playoff, quem decidiu? Brunson. Então, ele é um cara, mano, que, se você é o time adversário, você não pode dormir nesse cara. Você não pode dar esse cara como morto. Você não pode dar esse cara como fora do jogo, porque ele nunca tá fora do jogo. Ele pode estar mal, ele pode estar fazendo nada no jogo. Se chegar no clutch e você der brecha, ele vai te punir. E ontem foi o que o Brunson fez. Ali na metade do terceiro quarto, na metade final do terceiro quarto, ele já foi muito bem. Recolocou o Knicks no jogo, né? Foi ele que fez o Knicks sair daquele déficit de 14 pontos que ficou.
claro, ele, juntamente com a defesa, que também apareceu bem, e também com o Wemby, que acabou indo pro banco por conta de um problema no joelho. Né? O Wemby foi pro banco por conta do joelho, as coisas desandaram pro Spurs. Né? Então teve também esse fator do Wemby, mas teve muito mais, né? Foi muito mais mérito do Knicks do que de fato demérito de San Antonio. Né? O Knicks ter voltado para aquele jogo no meio do terceiro quarto foi mérito de Nova York, da defesa, do Brunson, absurdos. Então ele tira o Knicks de um buraco de 14 pontos e leva o jogo empatado pro quarto período. E aí no quarto período é onde ele deita. É onde ele marca 13 pontos, é onde ele, cara, destrói a defesa de San Antonio, é onde ele deixa a defesa de San Antonio sem respostas pra ele. Sem resposta, sabe? O Jalen Brunson ontem, cara, ele chegou no meio do jogo com 5 de 18 no field goal. Na metade final do jogo, ele ficou 7 de 13 até a virada. É um cara fantástico em clutch time, mano. É um cara que... É aquilo, mano. Não deixe o jogo ir pro clutch se você tá enfrentando o Jalen Brunson. Resolve antes. Gira a faca antes. Porque ele vai te matar. Se você não girar a faca. Como diria Maestro Júnior, se você não girar a faca, ele volta e te mata. Ontem foi exatamente o que o Brunson fez. O Spurs teve a chance de matar o jogo no terceiro quarto, depois de abrir 14. Não conseguiu. O Knicks voltou. E no quarto período o Brunson acabou. Acabou, né? E aí o contraste foi muito grande, né? Porque você teve um Brunson metendo 13 pontos sozinho no quarto período e um time do Spurs que inteiro marcou 19. Então, o primeiro grande fator para a vitória do Knicks ontem foi o Jalen Brunson, que de novo foi um absurdo, que de novo decidiu, que de novo resolveu. Ele é isso, mano. Ele é isso. É isso que faz esse Knicks um time tão especial, cara. Entendeu? De tudo que o Knicks faz de bom, de todas as armas que o Knicks tem, o Jalen Brunson é a principal arma que esse time tem, cara. E é uma arma que poucos times na liga têm. A gente tá falando de um cara que nessa pós-temporada, em últimos quartos, já passou dos 100 pontos, cara. É um cara que em últimos quartos nessa pós-temporada beira os 60% de aproveitamento no field goal. Que pra 3 pontos passa de 60%, tem 62% pra 3 pontos em quartos períodos nessa pós-temporada. É um cara que quando a brincadeira aperta, é ele que é o cara que mata as bolas mais difíceis. Ontem, cara, aquela bola de 3 que ele mata no final do jogo, que é uma bola que inclusive só é possível pelo rebote que ele pega, pelo rebote ofensivo que ele pega, que foi outro ponto que machucou muito o San Antonio ontem, né? Os pontos de segunda chance, os rebotes ofensivos cedidos. Aquela bola que ele mata, juntamente com aquela bola fantástica que ele mete na cara do Devin Vassell, numa jogadaça ali nos últimos segundos, que ele vai pra cima do Vassell, samba pra cima e consegue aquela bola. Aquilo lá, mano. Quantos jogadores na liga seriam capazes de acertar esses arremessos que ele acertou no jogo de ontem? Naquele contexto, jogo 1 de final, fora de casa, enfrentando o San Antonio, um palco que o Knicks não frequentava desde os anos 90. Quantos conseguiriam fazer isso? Poucos, né? E o Brunson é um deles. Então, impossível falar sobre essa vitória, impossível falar sobre esse resultado e não falar sobre o Brunson. O Brunson foi fundamental, brilhou no clutch de novo. Jogo incrível. Jogo incrível dele. Repito, durante 2 quartos e meio ele não foi bem. Mas durante 1 quarto e meio ele foi espetacular. E foi o que o Knicks precisou.